Olá, pessoal, muito boa noite, bem-vindos a mais uma aula de matemática, sejam todos bem-vindos. Quero aqui nesse momento me apresentar. Eu sou o professor Márcio Jean, que estou aqui nessas duas aulas, substituindo o nosso querido professor Alexandro, que não pôde estar presente aqui, o professor Alexandro, tá certo? E aí, no caso, a gente vai dar continuidade aos conteúdos que ele já vinha trabalhando com vocês, tá certo? A gente já observou que o conteúdo de hoje, das duas aulas de hoje, vai estar trabalhando dentro do conceito de um dos muitos conceitos que envolve a geometria plana, A gente vai mostrar como é que é a figura, em que situações é possível aplicar, por exemplo, o tão famoso, tão conhecido Teorema de Pitágoras, tá certo? Então a gente vai estar envolvido com esse trabalho. Meu nome é Márcio Jean e é sobre isso que iremos começar. Sejam todos bem-vindos. Olha só, aqui para dar continuidade ao que o professor vinha fazendo com cada um de vocês, a gente vai trabalhar com situações, problemas envolvendo especificamente o Teorema de Pitágoras, tá certo? Tão famoso, tão conhecido, e hoje a gente vai estar reforçando com vocês em quais situações é possível aplicar o Teorema de Pitágoras, tá certo? Então, pega aí o seu caderno, faça as suas possíveis anotações e acompanhe comigo o conteúdo que a gente vai estar trabalhando com vocês. Então, vamos lá aqui trazer para vocês mais ou menos onde funciona o Teorema de Pitágoras. Olha só, a gente vai observar aqui que nós temos aqui um triângulo, tá certo? Existem várias classificações para os triângulos, não é verdade? Todos eles têm três lados. Obviamente, a principal característica é que ele possui três lados, mas a gente vai observar que se for de acordo com a medida dos lados, o tamanho dos lados, se um triângulo tiver todos os lados com a mesma medida, sabe qual nome ele recebe? Ele se chama triângulo equilátero. Já se ele possuir apenas dois lados com a mesma medida, sabe qual nome ele vai receber? Triângulo isósceles. E, por último, se ele possuir todos os lados diferentes, ele vai receber, sabe qual nome? Ele vai receber o nome de triângulo escaleno, triângulo escaleno. Essas são as três classificações caso um triângulo seja classificado de acordo com a medida dos seus lados. Só que existe também uma outra classificação para os triângulos. São baseados no tamanho, na medida dos ângulos, né? A gente sabe muito bem que dentro do triângulo ele possui três ângulos. E a seguinte classificação para o triângulo de acordo com a medida dos ângulos. Se todos os seus ângulos possuírem forem menores que 90 graus, tipo um de 50, um de 40, né? E outro também, não, digamos assim, um de 50, outro de 50 e o outro de 80, por exemplo, você vai observar que todos eles são menores que 90 graus e, portanto, vai se chamar triângulo, olha só, o nome é bem estranho, triângulo acutângulo, relacionado aos ângulos agudos, que no caso são todos menores que 90 graus. Outro nome que o triângulo pode receber é quando dentro dos seus ângulos, um deles for maior que 90 graus. Que, por exemplo, se tiver um que mede 120, o outro mede 30 e o outro também mede 30, por exemplo. Não tem um de 120, o de 120 não é maior que 90 graus, pois quando tivermos um triângulo em que um dos ângulos seja maior que 90 graus, sabe qual nome ele vai receber? É o nome mais esquisito ainda, vai se chamar triângulo obtusângulo, relacionado aos ângulos obtusos, né? Ângulos obtusos. Agora, se nós tivermos o terceiro tipo de triângulo, que é aquele em que um dos ângulos mede, sabe quanto? Em que um dos ângulos vem a medir 90 graus, tá certo? Que olha só, tá aqui, ó. Um triângulo em que um dos ângulos tem uma medida de 90 graus, sabe qual nome ele vai receber? Triângulo retângulo. Triângulo retângulo, que está relacionado, referente ao ângulo reto, né? Esse ângulo aqui que eu acabei de destacar é um ângulo reto e, portanto, esse triângulo se chama retângulo, não tem nada a ver com esse retângulo aqui não, ó, não estou falando desse retângulo não, tem a ver com o ângulo reto. Tem a ver com o ângulo reto. Então, um triângulo, ele será chamado de triângulo retângulo quando em seus ângulos, um deles medirem 90 graus, tá certo?
Uma curiosidade, professor, é possível em um triângulo nós termos dois ângulos retos, né? Já que o triângulo possui três ângulos, é possível que dois deles sejam retos, ou os três? Não, né, pessoal? Com certeza não. Por quê? Porque a soma dos três ângulos de um triângulo mede quanto? Quem é que se lembra? A soma dos três ângulos de um triângulo vai medir quanto? Vai medir 180 graus. Portanto, se nos três ângulos o primeiro dele for de 90 graus, que é o reto, o segundo dele também for de 90 graus, já vai dar quanto? Já vai dar 180 graus. E ainda falta o outro ângulo, só se o outro ângulo fosse 0 grau. Aí complica, né? Portanto, não é possível, dentro de um triângulo, nós termos dois ângulos retos. A gente possui apenas um. A gente possui apenas um ângulo reto, tudo bem? Então, vamos lá. Partindo desse pressuposto de que nós temos um triângulo retângulo, é possível aplicar, sabe o quê? Olha só que nome tão famoso, pelos séculos dos séculos, por toda a história, sempre se ouviu falar, desde a Idade Média para cá, a respeito do Teorema de Pitágoras. E onde é que eu posso aplicar o Teorema de Pitágoras? Eu posso aplicar num quadrado, eu posso aplicar num trapézio, eu posso aplicar num pentágono, eu posso aplicar num losango. Bem, de início, obviamente, só se for depois de alguns desdobramentos, mas o Teorema de Pitágoras é aplicado especificamente em um triângulo, qualquer triângulo? Não, somente nos triângulos retângulos, somente no triângulo retângulo. Então vamos lá, hoje vamos aprender a respeito do Teorema de Pitágoras, em que é possível aplicar nele, a primeiro momento, somente em um tipo de triângulo, triângulo retângulo. Não serve no acutângulo, não serve no obtusângulo, ele é aplicado especificamente no triângulo retângulo, tá certo? No triângulo retângulo, que é o caso aqui. Sabe o que ele vai dizer? Bem, olhando aqui para a figura, você vai ver que nós temos um dos lados que a gente vai chamar aqui de C. Nós temos o outro lado que a gente também vai chamar de C. E nós temos esse outro lado aqui grandão, né? Que a gente vai chamar de A. Vamos chamar de A. Os matemáticos, para deixar tudo mais organizado, muito mais bacana, tudo de forma linda, esteticamente falando, ele diz que o maior lado a gente vai chamar de quê? De hipotenusa. Vamos chamar de hipotenusa. Eu não sei onde é que o pessoal arruma esses nomes para esses conceitos matemáticos, mas o nome que ele deu foi hipotenusa. Hipotenusa quem é? É o maior lado de um triângulo retângulo. Já os outros lados, os lados B e o lado C, ó, tanto esse que está aqui quanto esse outro aqui, sabe quais nomes ele recebe? Catetos. Cada um se chama cateto. Cada um deles se chama cateto. Então, olha só, nós temos um triângulo que é retângulo, que possui três lados e que eles recebem nomes da seguinte maneira. O maior lado se chama hipotenusa e os outros dois lados menores se chamam catetos. Sabe o que o Teorema de Pitágoras nos diz? O Teorema de Pitágoras nos diz que se eu pegar o maior lado e igualar o maior lado e elevar ao quadrado, ele vai ser igual à soma dos catetos também elevado ao quadrado. Vamos traduzir? Olha só, se eu pegar o maior lado, que é quem? A, e elevar ele ao quadrado, disse que ele será igual à soma dos dois catetos, também elevado ao quadrado. Opa, essa é a fórmula do Teorema de Pitágoras. Pegue o seu caderno, anote essa fórmula e dê o nome para ela. Teorema de Pitágoras, Teorema de Pitágoras. Então, a nossa aula de hoje, a nossa tão confortável aula de hoje vai ser a respeito disso, tá certo? Do Teorema de Pitágoras, que é designado pela seguinte fórmula: A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Lembrando que A é o maior lado e B e C são os dois menores lados.
Professor Márcio, mas quem é o cateto? Aqui no caso, depois a gente vai ver que tem o cateto oposto e temos também o cateto adjacente, que depois a gente vai ver em que situações eles se cabem, tá certo? Mas o certo é que, independentemente se o cateto oposto vai ser o B ou vai ser o C, e o cateto adjacente também vai ser o B ou o C, não importa quem vem primeiro, quem é B, quem é C. Por quê? Porque no final eu vou somar, tá aqui, ó. No final das contas, eu vou somar um com o outro e elevar ambos ao quadrado. Elevar ambos ao quadrado. Tudo bem? Depois que você fez essas anotações, vamos aqui para o nosso primeiro exemplo. Vamos ver aqui o que aparece bem aqui. Deixa eu ver. Está aqui a forma. Primeiro exemplo. Olha só. Aqui você está vendo que tem a figura de um cara estranho, mas você vai ver que a cara desse cara tem um formato de um triângulo. Tem o formato de um triângulo, em que um dos lados mede 4, o outro lado mede 3, e o maior lado mede quanto? Não sei, ele chamou de x. Ele chamou de x. Então, como é que a gente vai aplicar a ideia do Teorema de Pitágoras aqui nessa situação? A gente vai dizer que o maior lado ao quadrado, lembra? O maior lado ao quadrado é igual à soma dos outros dois lados, também elevado ao quadrado. Também elevado ao quadrado. Aí vamos ver quem é quem aqui. Você vai concordar comigo que o maior lado é quem? É o 3, é o 4 ou é o x? Obviamente, o maior lado é o x. O maior lado é o x. E não esqueça que ele tem que ser elevado ao quadrado. Quem é o B e quem é o C? Tanto faz. Eu posso chamar o B de 4 e posso chamar o C de 3. Posso chamar o 3 de 3. Então, o B é 4 e o C é 3. E o que a gente não pode esquecer? A gente não pode esquecer que os dois são elevados ao quadrado. Os dois são elevados ao quadrado. Tá certo? Dando continuidade, vamos resolver esse 4 ao quadrado e esse 3 ao quadrado. Como é que vai ficar? Repito o x ao quadrado. E resolvo 4 ao quadrado. Quanto que é 4 ao quadrado? É o 4 duas vezes. 4 vezes 4, não é verdade? E 4 vezes 4 vai dar quanto? O 4 vezes 4 vai dar exatamente 16. Aqui no caso, aplicando a fórmula, utilizando o conceito de potenciação. Utilizando o conceito de potenciação, não é verdade? Então vamos lá. E já o 3? O 3 ao quadrado vai dar quanto? Quem pode ver aí comigo quanto é que dá o 3 ao quadrado? O 3 ao quadrado, com certeza, ele vai dar 3 vezes 3, que dá 9, Estamos nessa situação. X ao quadrado é igual a 16 mais 9. 16 mais 9. Então, gente, a gente dá para somar 16 mais 9, não é verdade? Repete o x ao quadrado e aí você vai e soma 16 mais 9. Quanto que é 16 mais 9? 16 mais 9 vai dar exatamente 25, não é verdade? Vai dar exatamente 25. Vai dar exatamente 25. E aí ficou nessa situação. X ao quadrado é igual a 25. Terminou? Já terminou o resultado? Não, né? Você vai ver que esse 2 que está aqui em forma de potência tem que passar para o lado de lá em forma de raiz. As regras da equação, né? Repete o x, repete o 25 e o 2 que estava em forma de potência vai para o lado de lá em forma de raiz. Vai para o lado de lá em forma de raiz. Tá certo? Aí aqui no caso, como é que vai ficar? Você vai ter que calcular quanto que é a raiz de 25. Você vai calcular a raiz de 25. Portanto, x é igual a raiz de 25. Você tem que pensar quem é o número que multiplicado por ele mesmo é igual a 25. É igual a 25. Você pensaria em quem? Obviamente, você pensaria no próprio 5. Você com certeza pensaria no próprio 5. X é igual a 5. Tá certo? X é igual a 5. Mas, professor Márcio, quando eu estava aprendendo a respeito dessa parte aqui, quando eu jogava o x para lá, poderia ser o x igual a mais ou menos raiz de 5, ou raiz de 25. Por que o senhor não usou o mais ou menos raiz de 25? Bem, eu não utilizei o mais ou menos raiz de 25, sabe por quê? Porque nós estamos tratando de ângulos, não é verdade? Nós estamos tratando de ângulos, e não tem ângulo negativo, tem ângulo positivo, não é verdade? Portanto, a gente leva em consideração apenas os ângulos
positivos. Aliás, apenas o valor positivo, que no caso é 5. Portanto, a resposta aqui no caso do x é 5. Inclusive, pessoal, essa é a forma mais básica de encontrar o valor num triângulo retângulo. Quando os lados são 3, 4 e o maior lado é 5, aqui é um exemplo clássico, né? E, portanto, a partir daí fica fácil encontrar os seus múltiplos, que já eu vou mostrar para vocês como é que funciona cada um deles. Vamos ver bem aqui como é que foi feito. Aqui está mostrando outras situações, né? Vou apagar bem aqui para poder ver como é que fica cada uma dessas situações. Vamos ver. Tem aqui uns valores diferentes. Eu já estou vendo que já dá para aplicar aqui o que eu acabei de falar. Vamos ver como é que vai ficar aqui. De boa, tranquilo. Tá bom? Então vamos lá. Sabe o que é que você vai observar? Você vai observar que o x foi 5, né? Bem que no lugar do x eu já vou colocar quanto? 5. Vou colocar de outra cor para poder destacar melhor. Vou colocar aqui, sei lá, uma cor, não sei, um roxo. X é igual a 5. Pronto. X é igual a 5. Sabe o que a gente vai observar? A gente vai observar que esses 3 triângulos, ó, você está vendo esse primeiro triângulo, tem esse segundo triângulo e tem esse terceiro triângulo. Sabe o que ele diz? Ele diz que quando eu encontrei o 5 aqui, você viu que pelos cálculos a gente encontrou 5, não foi? Bem, esses valores 3, 4 e 5 são proporcionais a esses outros que vão aparecer. Aqui na outra situação tem o y, tem o 8 e tem o 10, não é verdade? Na última situação tem o 9, tem o z e tem o 15. Utilizando a ideia de proporção, você vai ver, por exemplo, que do 4 para o 8 que foi feito, do 4 para o 8 a gente multiplicou por 2, não foi? A gente multiplicou por 2. O 5 que estava aqui, para dar 10, a gente fez o que também? Obviamente, a gente multiplicou por 2. Multiplicou por 2. Então, obrigatoriamente, esse 3 aqui a gente vai o quê? Multiplicar por 2 também, para saber o valor de y. Multiplicar para saber o valor de y. Tudo bem? E 3 vezes 2 vai dar quanto? Obviamente, vai dar 6. Portanto, o y equivale ao valor 6, trazendo, portanto, a ideia de proporcionalidade. A ideia de proporcionalidade. Aí aqui a gente vai ver que se eu pegar essa mesma situação aqui e comparar com o outro triângulo que está lá do outro lado, olha só como é que ele vai ficar. Ele está dizendo que se eu pegar o 5 para transformar em 15, eu multipliquei por quanto? Do 5 para o 15. Eu multipliquei por 3, né? Multipliquei por 3. Se eu pegar o 3 e ver que ele transformou em 9, então eu vou multiplicar por quanto? Obviamente também multipliquei por 3. Então, tanto de cima, de 5 para 15, eu multipliquei por 3, quanto de 3 para 9, eu também multipliquei por 3. Portanto, obviamente, para mim encontrar o valor de z, eu vou pegar quem? O 4 e multiplicar por 3 para poder saber o valor de z. 4 vezes 3 vai dar quanto? Obviamente, logicamente, o valor de 3 será igual a 12. O valor de z será igual a 12. Eu vou até colocar bem aqui mais em cima, só para a gente confirmar bem aqui. O valor do z é igual a 12. Tranquilo? Então, a gente aplicou o teorema de Pitágoras no primeiro triângulo, que tinha as menores medidas, 3, 4 e 5, que essas são as medidas elementares, e, portanto, a partir daí você pode trabalhar com a ideia de proporcionalidade, que no caso você sempre vai encontrar os mesmos valores. Tranquilo? Vamos verificar se isso confere com as informações que o professor Alexandro marcou aqui para vocês. Vamos conferir esses valores. De acordo com a ideia da proporcionalidade, a gente encontrou que o x vale 5, o y vale 6 e o z vale quanto?
e o z vale 12. Bora conferir, aplicando o nosso querido, famoso Teorema de Pitágoras. Teorema de Pitágoras. Vamos lá então, primeira situação. A fórmula, né? A fórmula sempre é assim, vou colocar bem aqui a fórmula aqui em cima, ó. X, aliás, desculpas, é o A, né? Vou pegar bem aqui, colocar um A. A ao quadrado é igual a B ao quadrado somado com C ao quadrado. É o Teorema de Pitágoras. Aí aqui no caso, em cada uma dessas situações, a gente vai substituir. Por exemplo, aqui na primeira situação, o maior lado ao quadrado, no caso, é o x. E o menor lado, um dos menores lados é o 3 e o outro é o 4. Aí ela eleva tudo ao quadrado, que nem a gente fez na cartela anterior, né? Aí você vai ver, resolvendo 3 ao quadrado e 4 ao quadrado, vai dar quanto cada um? O 3 ao quadrado vai dar 9 e o 4 ao quadrado vai dar 16. 9 mais 16 você vai ver que vai dar 25, né? X ao quadrado é igual a 25. E quando você encontra o valor de cada um, x de raiz de 25 vai dar quanto? 5. Esse cálculo aqui a gente fez na cartela anterior. Deu 5. Está aqui a comprovação, ó. Deu exatamente 5. Vamos aplicar aqui agora na segunda situação. A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Na segunda situação, quem é o A? O A é o maior lado, que no caso é 10. Já sabemos o valor. Um dos catetos mede 8 e queremos saber quanto que é o outro cateto, que pela a ideia da proporcionalidade, a gente viu que mede 6. Mas bora verificar pelo Teorema de Pitágoras se realmente o y é igual a 6. Cuidado, você não pode pegar y ao quadrado igual a 10 ao quadrado mais 8 ao quadrado. Por quê? Porque eu só devo colocar o primeiro quando for o maior lado, ó. O maior lado é igual à soma dos outros dois menores lados ao quadrado. Aí você vai concordar comigo que o 10 não é, ou que o y não é maior do que o 10. O 10 é que é maior, portanto vai ser como? 10 ao quadrado é igual a 8 ao quadrado mais y ao quadrado. E o objetivo é descobrir o valor do y. Vamos ver se é 6. Então vamos lá, colocando aqui como é que vai ficar. 10 ao quadrado, o maior lado, ou seja, o maior lado ao quadrado é igual a um dos menores lados, que é y, mais o outro menor lado, que é 8, elevado tudo a 2. Elevado tudo a 2. Aí aqui a gente vai e resolve. Quanto que é 10 ao quadrado? Será que eu sei quanto que é 10 ao quadrado? E será que eu sei também quanto que é 8 ao quadrado? Obviamente que sim. Quanto que é 10 ao quadrado? 10 ao quadrado é igual a 100. E 8 ao quadrado é igual a 64. Então, ó, como é que vai ficar? 10 ao quadrado é 100, o y ao quadrado eu repito, e o 8 ao quadrado é igual a 64. Se transformar aqui numa equação, não é verdade? Bora isolar esse y? Vamos isolar esse y. Eu posso pegar o 64 que está junto com o y e jogar lá para perto do 100, mudando de sinal. Então, vai ficar y ao quadrado é igual a 100, tirando 64. Se eu pegar 100 e tirar 64, sabe quanto é que vai dar? Vai dar exatamente 36. E y ao quadrado é igual a 36, tá certo? Mais uma vez, o 2 que está em forma de potência vai para o lado de lá em forma de raiz. Portanto, vai ficar y é igual a raiz de 36. E quanto que é a raiz de 36? Obviamente, a raiz de 36 é 6. Opa! Confirmou, ó, o valor que a gente encontrou aqui. Y é igual a 6. Y é igual a 6. Tudo bem? Por fim, vamos ver aqui no último triângulo se o z vai ser 12, que nem a gente encontrou. A gente utilizou a ideia de proporcionalidade e encontramos que z é 12. Vamos aplicar o Teorema de Pitágoras para ver se z continua sendo 12 também. Você vai ver que nesse último triângulo o maior lado mede 15, um dos menores mede 9 e o outro que a gente não sabe, mas pelo tamanho já dá para ver que ele também é menor, é o z. Portanto, como é que vai ficar a fórmula? Cuidado, você não pode colocar o z no começo, tipo, já que eu quero descobrir quanto que é z, então vou botar z ao quadrado é igual a 15 ao quadrado mais 9 ao quadrado. Nananina, não. Toda vez o primeiro que aparece é o maior lado. E quem é o maior lado? 15. O maior lado é o 15. Portanto, vai ficar como? 15 ao quadrado é igual a 9 ao quadrado mais z ao quadrado. 15 ao quadrado é igual a z ao quadrado mais 9 ao quadrado. Aí, a partir daí, você resolve cada um. Resolve o 15 ao quadrado e depois resolve exatamente o 9 ao quadrado. Resolve exatamente
o 9 ao quadrado. Tudo bem? Então vamos lá, olha só. 15 ao quadrado é 15 vezes 15, que vai dar quanto? Que vai dar exatamente 225. Vai dar exatamente 225. Como é que vai ficar? E já o 9 ao quadrado? O 9 ao quadrado é quanto? É 81. É 81. Tudo bem? Então, 15 ao quadrado é 225, o 9 ao quadrado é 81. E, portanto, ele quer saber quanto que é o z ao quadrado. Bem, se eu vou descobrir o valor de z, é uma equação, né? Bora isolar o z. O 81 que está positivo vai lá para perto do 25, mudando de sinal, passando a ser negativo. E se eu pegar 225 e tirar 81, sabe quanto que vai sobrar? Vai sobrar 144. Vai sobrar 144. Aí, o z está com a potência, né? Está com o expoente 2. Aí eu jogo para o lado de lá em forma de raiz. E, portanto, vou calcular quanto que é a raiz quadrada de 144. Sabe quanto que é a raiz quadrada de 144? Obviamente é igual a 12, que é o valor que a gente encontrou lá no começo, utilizando a estratégia da proporcionalidade. Sabe o que é que a gente acaba de confirmar para vocês? Que sim, é totalmente aplicável o teorema de Pitágoras em situações que nós temos o quê? Que nós temos um triângulo retângulo. Toda vez que nós tivermos um triângulo retângulo, é perfeitamente possível aplicar o teorema de Pitágoras. O teorema de Pitágoras. Essa aula é importante, pessoal, por quê? Porque, obviamente, nos diversos concursos que vocês forem fazer, ou a prova do Enem, ou algum teste seletivo, qualquer coisa do tipo, quando eles forem trabalharem esses conceitos, eles exploram demais a questão do teorema de Pitágoras. Eles exploram muito, portanto é de grande valia, é de grande importância que o aluno tenha esse conceito para si, a respeito do teorema de Pitágoras. Vamos praticar mais? Vamos praticar mais, para que assim esse conceito fique mais firme, fixo em nossas mentes, O triângulo retângulo mais famoso é o que tem as medidas dos lados expressas pelos números 3, 4 e 5. Qualquer outro triângulo cujos lados tenham medidas proporcionais aos números 3, 4 e 5, portanto 6, 8 e 10, ou então 9, 12 e 15, por exemplo, também é retângulo. Também vai ser classificado como um triângulo retângulo. Está aqui a configuração. Essa parte a gente já fez, estamos indo para frente, o x é 5, o y é 6 e o z é 12, conforme os cálculos que nós fizemos, Vamos para o segundo exemplo, vamos para o exemplo 2, não é verdade? O exemplo 2, ele diz da seguinte forma, ele diz que determine o valor de AB na figura. Ele quer que você descubra quanto que é a medida que vai de A até B. Quando aparece assim, ó, AB, ele quer que você descubra quanto que vale a medida que vai do A até o B. Do A até o B. Porque você está vendo que aqui você está vendo uma figura, mas você dá para perceber claramente que são o quê? Dois triângulos, não é verdade? Tem esse triângulo 1 e tem esse triângulo 2. No triângulo 1, quais são as medidas? 12, 15, e aqui de baixo, se eu pegar de A para B e dividir bem aqui, não dá para saber quanto que é, eu vou chamar de X, não é verdade? Ó, daqui até aqui, nós temos o lado desse triângulo 1, que como eu não sei quanto que é a medida, eu vou chamar de X. Já no outro triângulo, eu tenho um dos lados que mede 4, eu tenho o maior lado que mede 5, e esse outro lado aqui de baixo, eu não sei quanto que é. E, portanto, eu vou chamar de quem? Eu vou chamar de Y. Eu chamarei de Y. O que você vai observar? Que a medida que vai de A a B é exatamente, sabe quem? Um pedaço chamado X mais um pedaço chamado Y. A medida AB envolve o pedaço X e o pedaço Y. Portanto, obviamente, para mim descobrir quanto que vai de A até B, é só eu, primeiro, aplicar o teorema de Pitágoras no triângulo 1
e depois aplicar o teorema de Pitágoras no triângulo 2. Por que eu posso aplicar? Oxe, porque é um triângulo e porque é retângulo, né? Você vai ver que aqui aparece, ó, o ângulo de 90 graus nesse aqui e também aparece no outro. Se não tivesse, aí eu ia ter que fazer um jogo de cintura mais específico para poder descobrir o valor de x e de y. Mas como eu percebo que são triângulos retângulos, com a maior tranquilidade do mundo, eu posso aplicar o teorema de Pitágoras, tanto no triângulo 1 quanto no triângulo 2. Vamos começar pelo 1. Você vai ver que no triângulo 1 nós temos as medidas 12, 15 e x. Pergunto para você, quem é o maior lado? Obviamente, o maior lado é o 15, né? Aí, portanto, você vai se lembrar da fórmula. A ao quadrado é igual a b ao quadrado mais c ao quadrado. Quem é o maior lado do triângulo 1? Obviamente é o 15, que é o primeiro que eu devo colocar. Eu sei que eu estou tentando descobrir quem é o valor de x, mas na hora do teorema eu não posso colocar toda vez que o A é o x. Eu tenho que colocar que o A é sempre o maior lado, independentemente se o maior lado é o x ou é um outro número qualquer. Que no caso aqui, o maior número é o 15. Portanto, o 15 é quem vai ocupar o lugar do A. 15, portanto, ao quadrado. 15 ao quadrado. Coloco o sinal de igualdade. Quem é o B? Ah, agora aí tanto faz. Eu vou ter que colocar o B e o C. E os números que aparecem aqui é quem? O 12 e o X que eu estou procurando. Tanto faz qualquer um, porque no final das contas eu vou somar tudo, né? Então vou botar o X para ser o primeiro, né? X ao quadrado mais quem é o C? O outro número, o 12 ao quadrado. O 12 ao quadrado. Tá certo? Vamos resolver cada um. A gente já fez esse cálculo aqui ainda agora, não foi não? 15 ao quadrado vai dar 225. O x ao quadrado eu repito. O 12 ao quadrado é 144. É uma equação. Vou jogar o 144 que está positivo lá para perto dos 225, mudando de sinal. Portanto, o x ao quadrado vai ser igual a 225 menos 144. Menos 144. Eu pego o x ao quadrado e calculo quanto que é 225 tirando 144. Quanto que é 225 tirando 144? Se você for observar, vai dar exatamente 100 e quanto? 225 tirando 144 vai sobrar exatamente 5 menos 4 é 1, 12 menos 4 é 8, vai dar 81. Acabou a conta? Não. O 2 que está em forma de potência tem que ir para lá em forma de raiz. X é igual a raiz quadrada de 81. E sabe quanto que é a raiz quadrada de 81? 9. A raiz quadrada de 81 é 9. Portanto, o x aqui vale quanto? O x vale 9. Vou até mudar de cor bem aqui. O x vale 9. Agora vamos para o segundo triângulo, que é o triângulo 2, que é o triângulo 2, né? A fórmula já é um triângulo que tem um ângulo reto e, portanto, eu posso aplicar o teorema de Pitágoras, que é exatamente o que está aqui, ó. A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Qual é a regra do A, do B e do C? É que o A seja sempre o maior lado. É que o A seja sempre o maior lado. Tudo bem? Olha aí para a figura. Quem aí no triângulo 2? No triângulo 2 nós temos o 5, temos o 4 e temos o Y, né? Que é o que a gente quer descobrir. Quem seria A, quem seria B e quem seria C na substituição da fórmula? Analisa aí um pouco e veja mais ou menos. E veja mais ou menos. Tá certo? Então vamos lá, olha só. O A vai ser o maior lado, que é 5 ao quadrado. O B vai ser qualquer um dos lados, eu vou botar o Y ao quadrado. E o C vai ser o outro, que vai ser quanto? 4. 4 ao quadrado. E, portanto, 5 ao quadrado é 25. Y ao quadrado eu vou descobrir. 4 ao quadrado é 16. Organizando, pega o 16 e joga lá para o 25, mudando de sinal. Repete o y ao quadrado, repete o 25 menos 16. O que é que eu faço aqui toda vez? O y fica de um lado e o 25 fica junto com o 16, só isso.
O y ao quadrado é igual a 25 tirando 16, vai dar, sabe quanto? 9. Para finalizar, o 2 passa para lá em forma de raiz e eu calculo quanto que é a raiz de 9. Obviamente, a raiz de 9 é quanto? 3. A raiz de 9 é 3. Portanto, bem que no lugar do y, eu vou colocar quanto? 3. Aí a pergunta é, quanto que é AB? Vou colocar bem aqui, tudo maiúsculo. Quanto que é AB? Você vai concordar que o AB é x mais y. Não é verdade? Está aqui, ó, x mais o y. Portanto, quem é o x? O x é 9. E o y? Descobrimos que é 3. Portanto, a resposta vai dar quanto? A resposta vai dar 12. A resposta vai dar 12. Deixa eu colocar aqui melhor essa resposta aqui, pelo amor de Deus. Deixa eu ver. Vai dar 12. AB é igual a x mais... Vou botar bem aqui. AB é igual a x mais y, em que o x a gente viu que deu 8, não é verdade? Não deu 9. E o y deu 3. E, portanto, o nosso AB será igual a 12. Será igual a 12. Tranquilo? Deu para ver como fica bacana a gente aqui aplicando mais uma vez o teorema de Pitágoras em triângulos retângulos. Tá certo? Então, no caso, a gente vai ver que se eu apagar esses valores bem aqui, como é que ficaria aqui os cálculos que o professor fez bem bacana, bem organizado para a gente entender aqui melhor, bacana essa parte aqui. Ele colocou que, aplicando o Pitágoras, aqui eu vou chamar de x e y, o x, quando eu for desenvolver, vou encontrar exatamente o 9, tá certo? E no triângulo 2, que é como a gente colocou lá, a gente vai ver que o valor no final vai ser raiz quadrada de 9, que vai dar quanto? 3, que vai dar 3. Aí quando eu junto 9 com 3, que o AB é 9 com 3, não é verdade? Vai dar exatamente o 12 que a gente acabou de apresentar para cada um de vocês. Então é isso, pessoal. Estamos aqui nessa ótima aula, nessa ótima noite, trabalhando para o pessoal da etapa 5, aqui na aula de matemática, em que nós estamos aplicando em situações diversas, e já já a gente vai ver outras situações em que é possível aplicar o teorema de Pitágoras, tá certo? Então vamos dar continuidade, vamos aqui para mais uma situação. Pode ser? Valores pitagóricos, quais são? Obviamente aquele 3, 4 e 5, pode ser que eu encontre 6, 8 e 10, né? Trabalhando aqui com a ideia de proporcionalidade. A gente vai ver também que pode ser 9, 12 e 15, pode ser 9, 12 e 15, e também pode ser quem? 12, 16 e 20. Sabe o que a gente está dizendo para vocês? Que se você até quiser aprender, já está sabendo, sempre que no triângulo retângulo eu tiver 3 e 4, é porque o outro lado vai ser 5. Se eu tiver 3 e 5, é porque o outro lado vai ser 4. Se eu tiver 4 e 5, é porque o outro lado vai ser quanto? 3. Se você já quiser aprender e não perder tempo fazendo cálculo, já sabe, no triângulo retângulo, envolvendo o teorema de Pitágoras, os três valores, os valores básicos são esses três aqui. 3, 4 e 5, né, que está aqui, ó, 3, 4 e 5. Se tiver o 3 e o 4, pode ter certeza que o outro que está faltando é o 5. Entendeu? Então, sempre trabalhe com essa proporção, 3, 4 e 5. Aí, se você quiser outros valores proporcionais a 3, 4 e 5, sabe o que você vai encontrar? 6, 8, 10, 9, 12, 15, 12, 16 e 20. Tipo, encontrou... por exemplo, no triângulo retângulo você tem o 8 e o 10 e quer saber que outro valor. Aí você, opa, esse aqui faz parte dos valores pitagóricos, portanto o valor que está faltando é o 6. Em outros triângulos, se você tiver um 9 e um 12, aí você, rapaz, esse aqui está parecendo proporcional aos valores pitagóricos, 3, 4 e 5. E, portanto, o último que está faltando só pode ser quanto? 15. Aí, no caso, você já não precisa perder tempo
fazendo o cálculo, aplicando o teorema de Pitágoras. É nesse tipo de pensamento que a gente está falando aqui para vocês. E, por fim, se você encontrar também o 12, o 16, é porque o outro que vai estar faltando é quanto? O 20. Ou então, o contrário, se você tiver 16 e 20, o outro que vai estar faltando é 12. Tranquilo? Então, estamos dando continuidade nessa noite especial em que nós estamos falando a respeito do Teorema de Pitágoras. Vamos recapitular onde é que eu posso aplicar o Teorema de Pitágoras. Se você observar, ele é aplicado somente nos triângulos. Pode ser em qualquer triângulo? Não, não pode ser em qualquer triângulo, só pode ser especificamente no triângulo retângulo. Professor Márcio, o que é um triângulo retângulo? Um triângulo retângulo é quando um dos ângulos do triângulo mede, sabe quanto? É quanto um deles mede 90 graus. É por isso que vem o nome reto. Ângulo reto é quando um dos ângulos mede 90 graus. Então, a gente observou que o teorema de Pitágoras é aplicado nessa parte. A gente pode pensar, professor, por que o nome é Pitágoras? Será que foi o próprio Pitágoras que inventou esse teorema? Não, exatamente, tá certo? Existia naquele tempo um grupo de estudiosos na quais um dos membros era o Pitágoras, chamado Escola de Pitágoras, tá certo? Então resolveu dar esse nome por conta que a escola envolvia o Pitágoras, mas não quer dizer que foi ele exatamente que descobriu essa fórmula aplicada e tão importante até os dias de hoje, tá certo? Então é muito bom saber dessa informação de que há muito tempo atrás alguém até hoje nos ajudou com os seus conhecimento, tá certo? Então, a gente vai dar um tempo para você dá uma descansadinha, faz as anotações, dê uma espreguiçada, que já já a gente volta com situações do cotidiano. A gente mostrou para vocês os conceitos, a gente mostrou para vocês as ideias, trouxemos alguns exemplos e já já a gente volta para fazer, sabe o quê? Aplicar o teorema no cotidiano. Rapidinho, 2 minutinhos, só enquanto a gente bebe um pouco d'água e já já a gente volta.